Em Gibeá de Benjamim, as sentinelas de Saul olharam, e eis que a multidão dos filisteus se dispersava, correndo uns para cá, outros para lá. Então Saul disse ao povo que estava com ele: contem os soldados e vejam quem é que saiu do acampamento. Contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: traga aqui a arca de Deus. Isso porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: desista de trazer a arca. Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à batalha, e eis que a espada de um era contra o outro, e houve grande tumulto. Também os hebreus que anteriormente haviam estado com os filisteus e que tinham ido com eles ao arraial, também eles se juntaram com os israelitas e estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os homens de Israel que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus estavam fugindo, também eles entraram na batalha e os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. À medida que a gente vai caminhando nesse capítulo, se Deus permitir, a gente vai concluir esse capítulo hoje, a gente vê várias cenas que retratam a imperfeição nos dias de Saul, aquilo que nós estamos falando continuamente, e a boa mão do Senhor, com graça, com misericórdia, apesar dessas cenas. Nós não podemos, meus irmãos, ser como os ímpios ao ler os nossos dias, ao ler as nossas vidas, e entender o que é bom, o que é mal, ou o que é verdade, o caminho bom pelas circunstâncias. É a palavra de Deus que vai nos identificar o que é bom, o caminho certo e o caminho errado. Então muitas vezes você está passando por um problema, e aí o seu coração talvez sobe aquele sentimento de que talvez Deus esteja contra você. Talvez você passou por um momento muito bom, de muita alegria, e sobe aquele sentimento de dizer que muitas vezes Deus está muito feliz com você, e por isso você está passando por aquele momento muito alegre. Mas isso é uma forma errada de nós lermos a nossa própria vida. Porque muitas vezes nós podemos passar por dias bons e estando fazendo coisas erradas contra o Senhor, e o Senhor está infeliz conosco. Ou nós podemos estar passando por problemas e não necessariamente o Senhor está contra nós, mas nós precisamos olhar pela palavra de Deus e julgar os nossos atos, a nossa vida, para entender isso. Então, quando nós vemos muitas narrativas que ocorrem vitórias, a tendência natural é a gente ler essas narrativas como se Deus estivesse aprovando tudo que está acontecendo ali. E é a própria palavra que vai nos ajudar a identificar os erros nos meios das virtudes, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Às vezes nem tudo é errado, nem tudo é certo, mas é a palavra de Deus que lança a luz, né, para o nosso entendimento. É uma cena que sucede aquele projeto de Jonatas, quando Saul estava de um lado com 600 homens, do outro lado os filisteus com um exército enorme. Jonatas sai escondido, sem falar com o rei, que é o seu pai, sem falar com o povo, e a narrativa repete isso, enfatizando que é um projeto independente, que poderia causar um enorme problema. Ele vai por um precipício e diz que ele vai subindo como que um morro, engateando de tão íngreme que é, para lutar contra 20 soldados. Ele faz uma forma de entender, de discernir a vontade de Deus por meio de uma coisa que ele próprio estabeleceu, né? Ele diz: se os homens falarem isso, significa que Deus deu vitória. Se eles falarem aquilo, significa que Deus não deu vitória. Ele cria as próprias regras de como se comunicar com Deus. E o fato é que ele vai, e ele vai lutar contra esses homens, e ele, de modo extraordinário, ele ganha a luta contra 20 homens, ele com o seu escudeiro. Mas a frase mais importante do versículo 15 é:
que foi um terror causado por Deus, porque essa frase sobre a vitória de Deus, ela vai acontecer também no verso 23, no final. No meio dessas desordens, no meio desses equívocos, desses erros, o fato é que Deus vai dar a vitória, porque era a soberania de Deus, é o decreto de Deus que eles iam ganhar aquela batalha. Não depende da estratégia de Jonatas, não depende da atitude de Saul, até apesar, e é muitas vezes o que acontece conosco, apesar dos nossos erros, Deus continua guiando as nossas vidas e nos dando graça e misericórdia, apesar das nossas falhas. E aqui a gente vê mais uma cena que revela muito mais o coração de Saul, né? Se você puder ver essa tendência nos blocos, as marcas de Saul e a graça de Deus. A gente vai ver esse par caminhando nesses versículos. O verso 16, depois da vitória de 20 homens sobre 20 homens, isso abalou o coração dos filisteus e começou a haver um tumulto. Isso chamou a atenção de Saul, o texto diz, porque o verso 16 diz que ele viu a multidão dos filisteus que se dispersava. Os homens, aquele ato, Deus usou aquele ato, né? Tudo como obra de Deus, a vitória de Deus, mas isso gerou um tumulto. É interessante que essas cenas se repetem nas narrativas de guerras, né? Às vezes um exército está caminhando para derrotar Israel e eles ficam com medo, eles ficam com temor de Deus e eles voltam. Ou às vezes eles começam a lutar entre eles mesmos, eles começam a correr de medo, né? Algumas cenas, a gente vê isso no Antigo Testamento, e aí diz que eles, no verso 16, eles olharam e estavam vendo a multidão dispersar, correndo uns para cá, outros para lá. Então Saul disse ao povo que estava com ele: contem os soldados e vejam quem saiu do acampamento. Ele deduziu que o que causou, né, a causa aí secundária, Deus é quem fez tudo isso, mas a causa secundária foi Jonatas. Então ele imaginou que alguém tinha saído do arraial, tinha feito alguma morte, e isso causou um medo no meio dos filisteus. E ele faz a contagem e descobre que Jonatas e o seu escudeiro não estavam ali, né, como nós lemos no verso 17. Saul disse ao sacerdote Aías: traga aqui a arca de Deus. Aí você vai vendo, né, essa repetição no livro de 1 Samuel. Ele já ofereceu sacrifício, ele começa com a intenção boa, mas o coração dele fala mais alto. Ele é um homem que antes era covarde, agora é um homem de coragem, mas ele é a marca desse bloco aqui até o verso 23, Saul é um homem autossuficiente. Ele vive no meio desse povo que busca o Senhor, e ele vai buscar a arca. Samuel não chegou, ele vai lá, mata um animal. Ele novamente pede a arca aqui, que estava no meio do povo. A arca era, o sacerdote iria trazer, o sacerdote ia orar por eles, o sacerdote iria oferecer o sacrifício, iria fazer tudo conforme a Escritura, porque ele viu uma oportunidade e ele queria pedir a bênção de Deus para ir para a guerra. Projeto correto. Só que o texto diz isso porque, o verso 19, enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: desista de trazer a arca. Ele é um homem corajoso, e ele é um homem que vê uma oportunidade, e ele percebe que ele não pode perder aquela oportunidade. Ele é o ato dele que vai definir a vitória da batalha. Ele, na perspectiva dele, parar para oferecer sacrifício e atrasar, orar ao Senhor, vai ser um atraso, ele vai perder a oportunidade, ele vai ter prejuízo. Ele não tem tempo para isso. Ele consegue vencer, ele consegue derrotar. Esse é o coração de Saul, um homem autossuficiente, um homem que ele errou ao oferecer sacrifício. Samuel repreendeu ele, e as cenas vão se repetindo. Ele vai dizer mais à frente, quando Deus manda matar um rei e matar os animais, ele vai dizer assim: eu não vou matar porque eu guardei o melhor para oferecer ao Senhor. Ele sempre tem uma boa intenção, ele sempre quer fazer a maneira dele. E meus irmãos, imagine você, né, na correria do dia, cheio de atividades, você olha lá a sua agenda,
às vezes a gente para e diz assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso no dia de hoje? Você às vezes tenta parar para escolher uma prioridade e é difícil, porque tudo ali é importante. Às vezes você come engolindo, né? Às vezes nem almoça, numa correria, dependendo do dia que você tiver. Aí tem uma frase de Lutero que chama muita atenção, que Lutero dizia o seguinte, que quando ele tinha um dia, ele sempre orava ao começar o dia. Mas que quando ele tinha aqueles dias diferentes, que eram muito corridos, muito agitados, aí ele orava mais. É a contradição da fé, meus irmãos. Se a agenda dele estava muito cheia, né, aquilo que parece contraditório, mas que aquele que tem fé, ele entende que isso não é um prejuízo. Parece contraditório, eu vou gastar mais tempo orando, vai me apertar mais. Mas quanto mais eu percebo que eu dependo de Deus, eu vou agora gastar mais tempo orando ao Senhor, porque aí eu sei que é aqui que eu vou conseguir lidar com as minhas dificuldades. Ele parava e orava. Ele vê a circunstância da guerra, Saul, e ele disse, eu não preciso da arca, para que orar, para que oferecer sacrifício, desista de trazer a arca. Veja que palavras. Esse homem, ele já ofereceu sacrifício, ele não mudou o seu coração, cada vez mais o seu coração vai revelando esse homem autossuficiente, esse homem que não quer depender de Deus. Ele saiu da covardia para a coragem. Mas não é uma coragem de um homem temente a Deus. É um homem que luta com suas próprias forças. Ele não precisa do sacerdote, ele oferece sacrifício. Ele não precisa da arca, ele vai para a guerra. Ele viu a circunstância e disse, eu posso ganhar essa batalha. Toda a descrição, meus irmãos, revela que era a mão de Deus. Não era o que Saul iria fazer. A vitória estava decretada por causa da soberania de Deus, do poder de Deus. E vários atos, não somente a vitória de Jonatas, foi uma peça dentro desse quebra-cabeça, porque imagine que você tem uma diferença de 600 para talvez 100 mil soldados, porque tinham 30 mil carros de guerra. Imagine, né, essa proporção, 600 contra 100 mil. Jonatas matou só 20 soldados. O que vai mudar nisso? Causou um tumulto, mas o que vai mudar nessa contagem? Precisa-se da intervenção do Senhor. O versículo 20 diz, Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à batalha. E eis que a espada de um era contra o outro. E houve grande tumulto. A mão de Deus começou a agir porque eles começaram a guerrear entre uns com os outros, entre os filisteus. Não é o povo de Israel, não é o poder de Saul, a sua artimanha ou habilidade de planejar a guerra, mas é a mão do Senhor que fez isso. Aí ele vai acrescentando vários outros elementos. Verso 21, também os hebreus que anteriormente haviam estado com os filisteus e que tinham ido com eles ao arraial, também se juntaram com os israelitas e estavam com Saul e Jonatas. Deus pegou até aqueles traidores, porque no meio, quando eles viram a cena, que era uma cena de possível derrota, eles se juntaram com os filisteus. E Deus fez uso dos traidores para eles voltarem para Israel, para lutarem contra os filisteus. Deus fez uso até dos covardes. O verso 22. Quando todos os homens de Israel que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus estavam fugindo, também eles entraram na batalha e os perseguiram. Deus usou os traidores, Deus usou os covardes, Deus usou Jonatas, Deus usou até um rei insensato. São várias cenas que revelam não um povo corajoso, não um povo com sabedoria, um povo que era marcado por, há pouco tempo atrás, foram traidores, foram covardes. Eles agora veem que vão ganhar e eles vão lá para a guerra. Mas o verso 23, ele diz claramente como nós devemos ler esse texto. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. A ênfase do texto, meus irmãos, é a vitória do Senhor. Não é a habilidade de Jonatas, a coragem de Jonatas, a habilidade de Saul. É que no meio desse caos,
A misericórdia e graça de Deus é sobre o seu povo de tal maneira. Como nós reagimos diante disso? A misericórdia do Senhor e a graça de Deus deve nos mover a ter gratidão a Ele. Existem pessoas que, ao receberem as bênçãos do Senhor, elas daí, ao invés de serem gratas, elas somem da igreja, elas param de adorar, porque elas têm exatamente essa leitura. Se tudo está indo bem, Deus está feliz comigo, então eu não preciso fazer mais nada. Deus não estava certamente feliz com esse desprezo para com a arca, desprezo para com a oração que Saul tinha. Quando Deus, meus irmãos, derrama graça e misericórdia sobre nossas vidas, isso deve nos encorajar a agradecermos, a meditarmos nos benefícios de Deus, a mesmo nos melhores dias da nossa vida, repensarmos atitudes e projetos, porque talvez estejamos fazendo coisas que ofendem intensamente a Deus, mesmo nos dias em que somos profundamente abençoados, financeiramente, com saúde, mas não são as circunstâncias pelas quais nós devemos ler o que agrada ou desagrada a Deus, mas é a santa vontade do Senhor. Do mesmo modo, quando nós tivermos dias difíceis, nós não vamos entrar em desespero como se Deus tivesse nos rejeitado, mas nós vamos ler os nossos passos, ler a nossa vida à luz da palavra de Deus, para ver se de fato estamos andando conforme a vontade do Senhor. Primeiro, a autossuficiência do rei Saul. Agora, a falta de sabedoria desse rei. Ele viu, no final diz que Deus deu esse livramento, mas a batalha ainda não acabou. Eles como que foram recuados, para uma região mais distante. Israel começou a perseguir eles, mas eles ainda têm outras batalhas, a guerra para contra os filisteus. Os filisteus não foram mortos completamente. E aí Saul, o que é que ele pensou? Ele disse: olha, eu comecei a ganhar, a cena estava muito difícil, então eu quero, como um rei autossuficiente, ele pensa que ele não quer parar, ele não quer dar uma pausa, mas ele quer motivar todo o seu exército a continuar, como um homem que acha que é ele que vai definir a vitória, e ele faz algo profundamente sem sabedoria. O verso 24 diz: naquele dia os homens de Israel estavam angustiados, porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento, dizendo: maldito o homem que comer algo antes do anoitecer, antes de eu me vingar de todos os meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de comer naquele dia. Ele ganhou a vitória, e a vitória foi pela força do Senhor. Ele não orou, ele não ofereceu sacrifício, porque ele achava que isso poderia atrasar ele. E agora até o se alimentar dos soldados ele quer proibir. Ele acha que ele que controla a história, ele que controla os passos, o ele fazer A ou B vai definir o caminho dele, mas é Deus quem dá a vitória. E ao invés de mostrar a sabedoria, tentar trazer o povo para a se alegrar na vitória do Senhor, adorar o Senhor, agradecer ao Senhor, dar uma boa comida, e a cena vai mostrar que eles vão ter despojos do inimigo, uma refeição para um soldado que vem daqueles dias de tensão, dias de guerra. Mas ele coagiu as pessoas a jurarem que maldito, amaldiçoado por Deus seriam todos aqueles que comessem antes do anoitecer. Para piorar a cena, não pode comer, porque a primeira coisa que eles encontram comida. E não apenas comida, eles encontram mel. Algo extremamente agradável, Verso 25 diz: todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Quando o povo entrou no bosque, eis que mel estava escorrendo. Mas ninguém provou do mel, porque o povo estava com medo do juramento. Jonatas, porém, não sabia que o pai havia levado o povo a fazer o juramento. Por isso estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou o favo de mel. Quando comeu, os seus olhos voltaram a brilhar. Um parêntese no meio dessa falta de sabedoria de Saul é que começa a aparecer as consequências da vida independente de Jonatas. Ele foi... Por que ele não viu o pai falar o juramento?
porque ele estava em outro lugar, fazendo um projeto independente. E aí ele vai ter um problema, porque agora ele vai comer, e o rei havia dito que era proibido comer naquele dia, sendo insensato ou não, e ele disse que iria matar aquele que comesse. Ele come o mel, volta a brilhar. Então alguém no meio do povo disse: seu pai levou o povo a jurar solenemente, dizendo: maldito o homem que comer algo no dia de hoje, por isso o povo está exausto. Então Jonatas disse: meu pai trouxe desastre sobre a terra. Veja como meus olhos brilham, por ter eu provado um pouco deste mel. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido livremente o que encontrou entre os despojos de seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido bem maior. Uma das ênfases de 1 Samuel é mostrar esse rei, esse modelo de monarquia que satisfaz o coração de um povo, mas que é um povo carnal, um povo covarde, um povo que quer um rei mediante um modelo do mundo. Um rei que, mudado pelo Senhor, ele se torna um rei corajoso, mas é um rei que não teme o Senhor, que não prioriza o Senhor, é um rei carnal e é um rei sem sabedoria. Um rei que não aplica a verdade da palavra de Deus na sua vida, no seu governo, diferente daquele outro rei que vai ser apresentado, que é Davi. A narrativa ela vai nos mostrando e nos levando a fazer um contraste com aquele rei que virá, que é aquele que aponta para Cristo. Saul é um homem que não olha para a palavra de Deus, é um homem sem sabedoria, e a sabedoria está na palavra de Deus. Apesar disso, o Senhor dá vitória, mas a falta de sabedoria é uma desordem atrás de desordem no meio do povo, porque o povo exausto, com fome, quando eles tiveram a primeira oportunidade de comer, a descrição que se diz é como se fossem um animal faminto, sem nenhuma ordem, sem nem fazer aquilo que as próprias coisas que eles já faziam antes, corretamente eles deixaram de fazer, porque eles chegaram numa situação desesperadora. Verso 31 diz: naquele dia derrotaram os filisteus desde Miquimais até Aijalon. O povo estava muito exausto. Ele volta a mencionar essa exaustão porque o rei proibiu comer. Então, lançando-se sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão e comeram a carne com o sangue. Veja, o rei fez um voto que não precisava fazer. E aí tem a característica do homem carnal. O homem carnal, ele é o seguinte: ele despreza as regras, que são regras de Deus, e ele estabelece regras que são um fardo desnecessário. Para que obrigar o exército a não comer a comida que eles iriam encontrar? Mas ele deveria não oferecer sacrifício. Ele deveria esperar a arca. Ele deveria orar ao Senhor. Aquilo que deveria ser tomado em alta conta, a vontade de Deus, as leis de Deus, elas são desprezadas. Mas as minhas próprias regras, as minhas próprias leis, elas devem ser seguidas. E ai, se aqueles que estão abaixo de mim não seguirem. As minhas pessoas que desprezam a lei do Senhor, elas têm tantas regras, tantos princípios, coisas que ofendem a elas. As pessoas muitas vezes não querem trazer os seus filhos para a casa do Senhor, mas ai de um filho desses faltar à escola. Ai do filho se fizer isso ou aquilo, que é a regra do pai e da mãe. Se o filho não lê a Bíblia, não tem problema. Se o filho não tem interesse naquilo que é o temor do Senhor, não tem tanto problema. Mas se não satisfazer todas aquelas regras, aquilo que muitas vezes nós pais falhamos, nós criamos regras que não deveriam ser criadas e criamos um fardo sobre os nossos filhos. Saul, um rei sem sabedoria. O povo não está certo, porque transgrediu aquilo que não poderia, conforme Levítico 17, comer carne com sangue. No Antigo Testamento não pode comer.
Mas a cena não é a cena de uma pessoa que fez como uma comida preparada no sangue. É a cena desesperadora, como de um animal que estava desesperado por comida, faminto, e encontra a primeira oportunidade e ele come ali no chão. Eles comeram desesperadamente porque o rei havia proibido eles se alimentarem. Quanta energia esses homens não gastaram nas lutas, na guerra, na corrida, na batalha. E ele proíbe comer. E eles comem carne com sangue. Alguém vai denunciar dizendo: o povo está pecando contra o Senhor. Saul gritou: traidores, rolem para aqui uma grande pedra. E Saul disse mais: espalhem-se entre o povo e digam a eles que cada um me traga o boi e a sua ovelha e os matem aqui, e então comam. E que não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um seu boi e matou ali. E Saul edificou um altar ao Senhor. Foi o primeiro altar que lhe edificou, né? Ele busca uma certa ordem. Ele busca acabar com essas matanças independentes. Ele traz para frente do rei, porque ninguém vai ter coragem de comer a carne com sangue na frente do rei. Faz um altar para que as pessoas ali ofereçam sacrifício ao Senhor, para que eles restaurem o seu relacionamento com Deus. O ponto é que, desde que Deus estabeleceu a arca, os sacrifícios nos altares haviam sido proibidos. O homem não poderia sair sacrificando nos montes. Saul, ele mostra até quando ele quer restaurar as coisas, até quando ele quer fazer as coisas corretas, ele quer criticar o povo pelo erro do povo, mas a causa foi ele. A sua vida sem sabedoria, o seu governo sem sabedoria. É um homem com coragem, mas ele é autossuficiente e ele é sem sabedoria. Um outro aspecto que a gente vê agora na cena do verso 36 a 46. Ele é um homem que ele confundiu zelo pela justiça em ser um homem sem misericórdia. Zelo pela justiça e ser um homem sem misericórdia. O texto diz: então Saul disse: vamos descer esta noite no encalço dos filisteus, vamos saqueá-la até o raiar do dia, e não deixemos que fique nem sequer um deles. Eles responderam: faça como achar melhor. Mas o sacerdote disse: vamos primeiro nos aproximar de Deus. Então Saul consultou a Deus, dizendo: devo descer no encalço dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos dos filisteus. Porém naquele dia Deus não lhes respondeu. Então a cena agora no verso 37, com essa intervenção do sacerdote, nos ajuda a entender que era isso que Deus queria na cena anterior. Que ele consultasse a Deus, que ele buscasse o sacerdote, buscasse ouvir a vontade de Deus. Agora ele para e ele faz aquilo que o sacerdote faz, fala para ele fazer, porém como Deus não havia respondido, e isso, como nós falamos hoje aqui na escola dominical, para o judeu isso aqui é muito claro: se Deus não responder é porque existe pecado no meio do povo. Existe pecado, isso é a coisa que atrapalha a nossa comunicação com Deus. O conceito de que quando Adão falava com Deus e ao pecar, ele é expulso do jardim, a comunicação com Deus é interrompida. O homem, ao longo do Antigo Testamento, os crentes, eles vão se comunicar com Deus por meio de um sumo sacerdote que entra, que representa Cristo, que concede esse acesso para nós comunicarmos com Deus. Mas nós não podemos. Se o nosso problema do pecado não for resolvido, nós não comunicamos com Deus. E porque Deus nos salvou em Cristo, agora a nossa comunicação está restabelecida. Mas quando nós pecamos, meus irmãos, e andamos longe da comunhão com Deus, Deus não nos ouve. Deus não ouve as nossas orações, não responde às nossas orações. Ele entendeu isso e o texto diz que agora ele vai começar a se preocupar para entender qual é o motivo. Então Saul disse: venha cá todos os chefes do povo, informem-se e descubram qual é o pecado que foi cometido hoje. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que o meu filho Jonathan seja culpado, certamente morrerá. Veja, como ele é um homem insensato. Tudo que ele fala, ele é precipitado. Se for o meu filho, ele vai morrer.
Ele quer mostrar fé, quer mostrar justiça, vigor, fidelidade, mas ele sem saber todas as informações, tudo isso está relacionado com a insensatez dele, daquele juramento, ele já está pronto para exigir justiça. Imagine se Deus tivesse matado Saul quando ele fez o sacrifício, quando ele ignorou a arca, quando ele errava. Porém, ninguém de todo o povo lhe respondeu. Então Saul disse a todo Israel: fiquem vocês de um lado e eu e o meu filho Jonatas ficaremos do outro. E o povo disse a Saul: faça como achar melhor. Então Saul falou ao Senhor: Deus de Israel, mostra a verdade. Então Saul e Jonatas foram indicados por sorteio e o povo saiu livre. Então Saul disse: lancem a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que foi que você fez. E Jonatas respondeu: eu apenas provei um pouco do mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então Saul disse: que Deus me castigue se você não for morto hoje. Veja, novamente ele faz como que um juramento diante de Deus, invocando. Esse é o conceito do juramento, quando você faz o juramento. Se você não cumprir o juramento, você está invocando a ira de Deus sobre a sua vida por não cumprir aquele juramento. Por isso que a Bíblia diz: não jureis, digam sim, sim, não, não. Porque o juramento ele não foi estabelecido para a vida cotidiana. O juramento é para ser usado em causas extremamente específicas, em momentos extraordinários da vida. Você vai para um julgamento para ser testemunha, para falar se aquele indivíduo é o assassino ou não, se ele vai ser condenado por 30 anos. Aí você jura que ele é o assassino. Você vai diante da sua noiva fazer um juramento diante do Senhor e diante do povo de que você está se unindo em matrimônio. É algo, não é cotidiano, você vai fazer isso uma vez na vida. Aí você faz juramento. E esse homem insensato como ele faz juramento por uma cena e envolve o seu filho, e ele quer mostrar essa justiça, essa integridade, que mostra como ele é um homem sem sabedoria, um homem cheio de pecado, um homem autossuficiente. Aí veja o que Deus vai operar no verso 45. O povo, ele vai ter misericórdia. Porém o povo disse a Saul: como é que Jonatas pode ser morto? Ele que efetuou tamanha salvação em Israel. Nada disso, tão certo como vive o Senhor, nenhum de seus cabelos cairá no chão, pois foi com a ajuda de Deus que ele fez isso hoje. Veja, ele não tem sabedoria, e os homens levam sabedoria. É o rei que deve levar sabedoria ao povo, mas aí Deus levanta os homens para repreender a insensatez do rei. Aquilo ali foi tão desanimador. Ele tinha tudo para ganhar dos filisteus em uma nova batalha e derrotar. Aí o texto diz: assim o povo salvou Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus e estes voltaram para a sua terra. Criou um desânimo. Acabou a guerra. Porque ali mostrou-se claramente que tudo aquilo que ele estava mostrando era uma aparência de justiça. O zelo dele não era um zelo do Senhor. Porque ele mostrou-se ser uma pessoa totalmente despreocupada com Deus, quando era para oferecer sacrifício, quando era para esperar a arca, quando ele agia em vários momentos, quando ele fez um juramento que não pensou na saúde das pessoas, no bem-estar dos soldados. Mas tudo isso aqui, a aparência da justiça, quando ele reclama porque as pessoas comeram com sangue, quando ele reclama porque Jonatas comeu e ele diz que Jonatas vai ser morto. Diferente do nosso Salvador, meus irmãos. O nosso Salvador é um rei cheio de misericórdia. Como nós lemos na Santa Convocação, quando nós meditamos no início do culto, ele é um rei que tem leis, que tem regras, mas é um rei pleno de misericórdia. Aí é um desafio para nós, como servos de Deus,
nós não pensarmos e agirmos muito com zelo na justiça e nos tornarmos de tal modo rigorosos. Mas aí nós começamos a olhar para todas as pessoas, julgar todas as pessoas, todo mundo, a gente olha os erros, né? A gente começa a ter um espírito crítico. E isso pode parecer, a um dado momento, um zelo pela verdade. Não é zelo pela verdade. Todo rigor que nós devemos ter pela verdade deve ser canalizado para eu olhar para os meus próprios erros, identificar as minhas falhas. O espírito farisaico é assim, ele é complacente com si mesmo e muito crítico com os outros. O que nós precisamos fazer é exatamente o contrário, ser mais crítico conosco. Não a ponto de não termos paz por não descansarmos na misericórdia de Deus. Críticos entendendo a teologia da graça, mas confessarmos, reconhecermos falhas ao lidar com os outros. Quando tivermos a oportunidade de exortar, de ajudar, de orientar, vamos ter, mas o que deve prevalecer é a misericórdia. Assim como Deus nos perdoou, nós vamos, esse é o Evangelho, nós vamos derramar misericórdia para as vidas das pessoas. Eles não merecem, eles são falhos. Jonatas pecou, o povo pecou. O que Saul deveria entender é o seguinte: se eu ganhei a batalha é por causa da misericórdia de Deus, agora eu posso também exercer misericórdia. Ele podia chamar o povo: meus irmãos, vocês erraram, mas assim como Deus deu misericórdia, vamos, desse momento aqui, reconhecer o nosso pecado, mudar a nossa vida, e não se colocar como acima do povo, porque ele não estava acima do povo. Toda a narrativa mostra quanto ele estava cometendo erros atrás de erros. A descrição, a partir do verso 47, mostra, é um resumo geral, que traz alguns elementos aqui importantes da narrativa, né? Um pouco da família de Saul, pessoas que vão aparecer ao longo mais à frente na história, mas um resumo geral das vitórias. Esse é Saul, um homem carnal, um homem insensato, um homem que não ouve a lei de Deus, mas é um homem vitorioso, é um homem de coragem. Verso 47, quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon, e contra Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que voltava era vitorioso. Lutou com coragem. Veja a ênfase da narrativa. Porque esse era um problema em Israel, né? Um povo covarde. O próprio Saul era covarde. Então, essa é uma virtude no meio das falhas. Essa é uma virtude no meio das falhas. A coragem dele lutar. E Deus dava vitória a ele, derrotando os amalequitas e libertando Israel das mãos dos que o saqueavam. Era isso que o rei deveria fazer, era proteger o povo dos inimigos e lutar contra o povo que entrava para sequestrar, para roubar bens. Isso ele fez e fez bem. Ele não fez temendo o Senhor, né? Eram vitórias manchadas com imperfeição. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Os nomes de suas duas filhas eram Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova, né? Uma delas vai se casar com Davi, vai ser foco de um problema, um conflito de Davi com Saul. A mulher de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimaas. O nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. O primo dele vai ser o general, vai ser uma figura muito importante na narrativa, o general de guerra. Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Durante todo o reinado de Saul houve forte guerra contra os filisteus, por isso, sempre que via um homem forte e valente, Saul o agregava para si. Nesse sentido, ele era um homem sábio. Sobre as coisas do Senhor, ele não ensinava correto, ele não praticava correto, ele era como um fariseu. Mas no tema de guerra, de coragem, de estratégia, aí ele era um homem que fazia a coisa certa. Ele era um homem
exatamente como o povo queria. Um rei nos moldes do mundo. Nós olhamos para as outras nações e nós queremos um rei bonito, alto, forte, que não tinha medo da batalha, que se preparava o exército para ter mais força, que ganhava as batalhas com coragem, mas ele não temia o Senhor. A narrativa, ela nos destaca algumas aplicações, meus irmãos, que nós podemos fazer à luz dessa narrativa. Primeiro, é fazer o contraste de Saul com Davi, e consequentemente de Cristo, sobre essa questão da autossuficiência e da dependência de Deus. O texto vai revelando esse homem autossuficiente, esse homem carnal, e mais à frente a narrativa vai mostrar exatamente a um rei que depende de Deus. É um rei que parece frágil. Na batalha contra Golias, ele nem a armadura ele consegue colocar, mas a boca dele é: quem é esse que amaldiçoa o Senhor dos Exércitos? Quem é esse incircunciso? Ele pensa no povo de Deus, ele pensa na sua dependência de Deus, ele é um homem de oração, ele é um homem que faz cânticos que vão virar, inspirados pelo Espírito, que vão virar salmos. Quem é esse homem quando está nas montanhas cuidando das ovelhas? Ele está cantando, ele está compondo, ele está orando ao Senhor. Ele é um homem que depende de Deus. É um jovem sem a força física aparente de um guerreiro, mas é um homem cheio do Espírito de Deus. Assim como Cristo, a Bíblia diz que ele foi enviado pelo Pai para fazer a vontade do Pai. E ele, na Trindade, ele faz a sua função, o seu ofício, porque um é o ofício do Pai, quem decreta, o Filho quem executa e o Espírito quem aplica. Essa é a obra da Trindade. Assim, meus irmãos, nós podemos pensar como igreja que nós não somos, na vida da igreja, autossuficiente, não somos tudo. Como nós dependemos dos outros para os irmãos estarem orando por nós, para nós estarmos orando pelos irmãos, para o crescimento da igreja, como é importante a participação da igreja, o envolvimento da igreja nos ministérios, no serviço, no acolhimento de um visitante, numa palavra de encorajamento um para o outro. Como nós, meus irmãos, somos dependentes de Deus e nós somos dependentes uns dos outros. O que é a família? O que é um marido sem o apoio da esposa? O que é a esposa sem o apoio do marido? O que é um filho sem um pai liderando, uma mãe liderando o filho? O que nós vivemos, meus irmãos, na vida deve refletir esse conceito de que como nós somos frágeis, como nós somos dependentes de Deus. A nossa força é o Senhor. A nossa força é o Senhor. As vitórias de Jonatas e Saul não falam do poder e da glória de Saul, falam do poder e da glória de Deus, porque apesar dessas narrativas manchadas de pecado, apesar das suas falhas, Deus dava vitória. Apesar, quando você vê um acontecimento extraordinário, um projeto de trabalho, um sonho realizado, muitas alegrias na sua vida, naquele dia, na maior alegria, você traga isso à sua memória. Não deixe o seu coração se ensoberbecer como se isso fosse fruto das suas mãos, do seu empenho, da sua sabedoria, mas traga essa sua memória, essa verdade. Isso tudo é vitória de Deus, é pela sua graça, pela sua misericórdia. Apesar da minha vida, Deus me agraciou, Deus me abençoou. Essa é uma boa forma de você adorar ao Senhor no dia da alegria. Diferente do autossuficiente, Davi é aquele que depende de Deus, e Cristo nos ensina sobre ao dizer que Ele tudo faz para o Pai, como nós devemos viver uma vida reconhecendo essa dependência. A dependência, ela começa a nossa vida ao entendermos que nós somos salvos pela graça, ao dedicarmos tempo para orar. O quanto, não adianta, meus irmãos, a nossa teologia dizer, nós dependemos de Deus e nós repetirmos essas falas, nós somos salvos pela graça. Se você não ora, é porque o seu coração está dizendo para você, eu não dependo de Deus.
O ato de rendição, meus irmãos, é quando nós nos colocamos diante de Deus. Você vai fazer uma prova e você estudou e diz assim, não, eu domino esse assunto. Você vai enfrentar um desafio e você diz, não, esse desafio, eu sei como proceder nesse desafio. Se você não ora para lidar com essas questões, você está dizendo que aquilo que nós temos é suficiente. E talvez você até consiga a vitória. Mas esse tipo de atitude, esse tipo de arrogância, ela não agrada a Deus. Nós precisamos orar mais. Precisamos nos humilhar mais. Precisamos entender e crer na relevância da oração. A nossa teologia da soberania de Deus, ela não deve nos encorajar a orar menos. Porque nós cremos que Deus decreta tudo. Mas de um modo que nós não conseguimos explicar, nós também defendemos a teologia da concorrência, que é a teologia que diz o seguinte, que no meio da providência, de modo concorrentemente, Deus vai nos abençoar conforme os nossos atos. Se nós orarmos, Deus nos abençoa. Se nós não orarmos, Deus não nos abençoa. Se nós obedecermos, nós vamos ser agraciados. Se não obedecermos, vamos ser punidos. Aquilo que Paulo diz em Gálatas, aquilo que plantar eu vou colher. Como essas duas coisas elas se harmonizam, é exatamente isso, um tópico da teologia da providência, que é a concorrência. Nós não entendemos, mas essas duas coisas elas são verdades. Deus já decretou todas as coisas sobre nossas vidas, mas se você não orar, você não vai ser abençoado. Por isso a oração é um meio de graça. Ao orarmos, nós usufruímos dos decretos de Deus desde a eternidade, que são derramados no tempo específico, conforme a sua soberania. Concorrentemente, essas coisas elas são derramadas sobre a nossa vida. Um segundo conceito que nós podemos aplicar é que Saul, um homem sem sabedoria, é totalmente diferente daquele jovem Davi, que aponta para Cristo, que é a sabedoria, Ele é a sabedoria, a sua palavra é a verdade. Nos ensina, meus irmãos, como nós devemos conhecer a palavra e sermos pautados na palavra para entender a verdade de Deus, entender a graça e aplicar essa palavra em nossas decisões, nas nossas vidas. Sabedoria nós conhecemos a verdade de Deus e ao ponto de que essa verdade penetre os nossos corações e consigamos aplicar na nossa vida diante dos nossos relacionamentos e consigamos evidenciar a nossa dependência da graça e ao lidarmos com outras pessoas nós sermos não tão críticos, tirarmos esse espírito crítico e sermos pessoas mais misericordiosas para com as outras pessoas. A teologia da graça, que é a sabedoria da nossa vida, ela aplica em nosso coração, ela penetra em nosso coração sobre o tema da salvação. E agora eu consigo lidar com os meus irmãos, os erros dos meus irmãos, e essa misericórdia ela ser transbordada para os meus irmãos. O terceiro conceito que nós podemos aprender aqui, a narrativa, ela aponta para Cristo como Rei da Glória. Não é sobre a vitória de Saul, não é sobre a coragem de Jonatas. O texto fala de muitas vitórias, que inclusive que Saul colocou. Não seja tentado a ler essa narrativa apontando para aquele que é o personagem secundário. Nem quando chegar naqueles que são bem positivos, como Moisés, como Davi, como Elias, Eliseu, como Daniel. Eles são personagens secundários dentro dessa história que tem um personagem central, que é Cristo. É Ele quem dá a vitória, é Ele quem faz a guerra e garante, apesar das imperfeições. A teologia da salvação, ela precisa ser aplicada. A graça e a misericórdia do Senhor não foi apenas no momento da salvação, mas ela inunda e percorre todos os momentos da história da redenção e da nossa vida. Você conquistou um emprego, você está num projeto bem sucedido, você está caminhando e planejando coisas e as coisas estão dando certo. Saiba de tudo, a glória disso é de Deus. Tudo que nós fizermos é pela graça de Deus, pela glória de Deus.
Quando você estiver na sua dificuldade, se humilha diante de Deus e suplica a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Mas você não é pior do aquele que não está passando pela mesma dificuldade que você está. Quando você estiver no momento da bênção, no momento da alegria, não tira isso do teu coração. Talvez seja aquele momento que você precisa tomar mais cuidado. Será que eu estou sendo muito ingrato? E meus irmãos, às vezes a bondade de Deus, ela nos constrange, né? Você vai visitar uma pessoa para jantar e a pessoa lá te oferece um banquete. Como aquilo ali é uma coisa maravilhosa e você fica, né? Você fica querendo, já pensando, poxa, eu vou chamar outra pessoa para ir na minha casa e eu também oferecer um banquete, porque aquilo ali nos encoraja. É esse tipo de coisa que nós devemos ter quando Deus nos derrama da sua bondade. Nós devemos meditar sobre os nossos atos. Certamente, meus irmãos, a bondade de Deus não é produto do nosso mérito. É que apesar de nós, Ele derramou bênçãos. E aí nós precisamos ter gratidão. Naquele momento de gratidão, a gente reconhecer, lutar contra o nosso coração que quer teimar e dizer pra gente que a causa somos nós, as nossas ideias, os nossos projetos, a nossa boa atitude, o nosso comportamento. Nós não somos iguais às outras pessoas, nosso comportamento A ou B, é por isso que Deus me abençoou. Não é por isso, meus irmãos, é pela graça de Deus. E nesse momento em que somos agraciados, nós sermos encorajados a treinar o nosso coração a mais e mais confiar na graça e na misericórdia. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações e nos abençoe. Vamos, meus irmãos, nos colocar de pé e vamos cantar o hino de resposta, o Salmo 126.